play, top end, a chip, a world-class chip from Brazil have come from behind and lead. Oh, brilliant! Superb solo goal from world football. I'm going up the pool, from down the smoke below, to taste me mum's jam sarnies and see our empty flow. The candy floss salesman watches ladies in the sand. Salve, salve, fã do futebol inglês! Está começando mais um episódio da PLFC, nesta quarentena que assola o nosso mundo. Eu sou Danilo Silva e mais uma vez comigo na apresentação desse podcast, Diego Padovani. Olá, meus amigos. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. Pessoal, nessa quarentena difícil em nossas vidas. Para o episódio de hoje falaremos sobre a situação da temporada atual e sobre um clube muito famoso aí, um clube que eu jogo no FIFA, estou tentando subir de temporadas aí, né? Ainda não consegui subir, mas irei subir. Estou falando do Blackpool, clube que fica situado no noroeste litorâneo da Inglaterra. Atualmente o clube está na League One. E para falarmos sobre esse clube, temos a participação do Bernardo, da Blackpool Brasil. Seja bem-vindo, Bernardo. Opa, pessoal, beleza? É um prazer aqui estar no podcast de vocês. E vamos discutir, né? E mais uma vez conosco, um grande parceiro nosso, Cauã, da PL States Brasil. Fala, galera, beleza? Uma satisfação estar aqui de novo. É isso aí, meus amigos. Nós temos hoje aqui um convidado que já é, de certa forma, da casa, porque ele participa de alguns episódios com a gente, o Cauã, e o nosso estreante aí no podcast, que é o Bernardo. Vocês devem estar se perguntando por que o episódio de hoje é sobre o Blackpool, se o Blackpool não está na Premier League atualmente. Justamente esse é o ponto. Apesar do Blackpool não estar na Premier League, ele é um clube muito tradicional. Eu costumo dizer que na Inglaterra não existe time grande ou time pequeno. Todos os times lá são tradicionais. Em algum momento eles tiveram grande importância no futebol inglês e a história nunca se apaga. E, como o futebol é imprevisível, nós vivemos de altos e baixos. Por isso o Blackpool está na lista aí de um dos clubes queridos para aqueles que acompanham o futebol inglês. Eu quero começar o episódio aqui de hoje falando justamente sobre o Blackpool e a relação do Bernardo com o Blackpool. Por quê? O Bernardo é administrador da página Blackpool Brasil. E eu queria saber, Bernardo, afinal de contas, de onde vem essa vontade de postar, de escrever, de acompanhar o Blackpool? Você se considera um torcedor daqueles que sofrem nas derrotas, comemora as vitórias? De onde surgiu essa paixão? Desde quando você acompanha o clube? Fala um pouco pra gente aí dessa sua relação com o Blackpool e também as redes sociais. Então, Diogo, eu conheço o Blackpool desde 2017, graças ao FIFA, o FIFA 17. E no caso, eu decidi fazer a página como uma homenagem ao meu pai, que ele infelizmente faleceu. E o último modo carreira que eu e ele jogamos juntos foi com o Blackpool. Desde ali que a gente jogou esse modo carreira, eu fiquei muito apegado ao clube. E sim, eu sou um daqueles torcedores que, na derrota, fica pé da vida e na vitória fica muito feliz. Vamos falar então sobre a história do clube e também a atual temporada. O que você consegue contar sobre o Blackpool para os nossos ouvintes? O que você tem aí de histórico, de histórias bacanas aí que o clube tem, campanhas, fatos marcantes que aconteceram? O que você tem para compartilhar com a gente aí? O Blackpool, ele é um clube muito tradicional, com praticamente mais de 112 anos de história, se eu não estiver enganado as contas. E dentro dessa história, a melhor década deles, falando de títulos, foi a década de 50, onde eles conseguiram um título do campeonato inglês e um título da FA Cup, considerado o maior título da história do clube. Mas desde 1980 o clube vem numa decadência, graças aos Oystons.
os donos que ficaram no clube até 2019. Só que os Whitestones, eles tinham um grave problema, porque o patriarca deles era um estuprador, os filhos eram corruptos, então o clube virou praticamente uma lavagem de dinheiro ambulante. Isso até o dia 10 de março de 2019, quando eles foram expulsos do clube. E no jogo seguinte da liga, curiosamente, a torcida voltou com tudo e lotou o estádio, com mais de 15 mil pessoas no jogo do Southend, que foi decidido no último minuto praticamente. E basicamente é isso que eu tenho que falar um pouco da história do Black. Cara, que interessante, eu não sabia de todo esse problema que o clube tinha com os donos do clube, que acabaram sendo expulsos, né? E aí, quando os donos são expulsos, no jogo seguinte a torcida volta em peso, mostrando que estavam insatisfeitos com aquilo. Cara, eu particularmente acho bacana o Blackpool, assim como diversas equipes tradicionais da Inglaterra. Eu também costumo jogar com eles no FIFA, né? É um jogo que acho que é unânime para todos nós. É um clube bacana. O uniforme me chama muita atenção, porque é um uniforme que tem uma cor diferenciada, um laranja ali, né? E ele tem um apelido interessante também de as tangerinas, alguma coisa assim, não é isso? Sim, o clube é chamado de Tangerines, ou Seasiders, ou Tangerinos ou Marinheiros, como você quiser chamar. Eu prefiro muito mais Tangerinas. Danilo, tem alguma coisa pra dizer pra gente aí do Blackpool? Cara, eu acho que até o final do ano eu subo esse time pra Premier League. Entendeu? Não, assim, é a meta. Não, uma coisa que eu gostaria de falar do Blackpool é que assim, quando eu tava cansado de jogar com os times da Premier League, né? Aí eu falei, até comentei com você, né, Diego? Eu falei, eu preciso pegar alguns times mais de outras ligas, né? Pra poder subir, né, tal, né? Aí eu falei, eu não vou pegar qualquer time, né? Entendeu? Aí eu fui pesquisar, aí eu peguei o mapa da Inglaterra, né? E como eu sou do litoral, né? Eu falei assim, eu vou tentar pegar um time ali do litoral, né? Entendeu? E eu fui vendo, eu falei, Blackpool. Eu jurava que o Blackpool ficava no meio da Inglaterra, né? Entendeu? Aí eu falei, é esse time aí. Aí eu olhei a camisetinha, laranjinha, eu falei, nossa, me lembra Holanda, grande Holanda, entendeu? E foi o time que eu escolhi, cara. E em breve, final do ano, eu subo com esse time e eu vou postar nas redes sociais. Vou ser campeão da Premier League com esse time. É um baita desafio, né? Desafio. Cara, eu gostei dessa história aí dos torcedores. O engraçado é que na Inglaterra os torcedores são bem. Como é que eu posso dizer? Não seria fanáticos, né? Mas é como se fosse um patrimônio, né? Eles expulsam donos, eles fazem o que for pelo amor pelo clube, né? Então isso é bem interessante. Isso e você percebe que eles fazem isso na Inglaterra. Sim, e você percebe que não é só em time grande, né? Times menores, com um número de torcedores menores, acontece a mesma coisa. É um patrimônio mesmo. A cidade vive aquilo. Sim. E outra coisa, o Bernardo, assim, qual que é o principal rival assim do Blackpool, assim? É o Preston North End, time da cidade vizinha, o primeiro campeão inglês. David Beckham já jogou nesse time, certo? Eu acho que sim. Ele foi emprestado, em algum momento da carreira ele foi emprestado. Enfim, e o Preston atualmente está na Championship ou na League One? Championship. Eita. Certo, não teve clássico essa temporada. Pessoal, os nossos ouvintes aí, só para vocês saberem, o Blackpool ele se encontra atualmente na League One, que representa a terceira divisão do futebol inglês. Então, o Danilo, por exemplo, que vai pegar o time no FIFA e vai tentar levar para a Premier League, ele tem que subir para a segunda divisão, depois na segunda divisão subir para a primeira. Então, tem alguns degraus aí que precisam ser alcançados, né? Mas creio eu que vai conseguir. Inclusive, esse é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Eu quero fazer uma pergunta para o Bernardo e para o Cauã também.
Eu quero saber um pouco da atual temporada. A gente sabe que está interrompida momentaneamente por conta da crise do coronavírus, mas antes de tudo isso acontecer, como é que estava a situação do Blackpool? O time estava jogando bem? Havia possibilidade de brigar ali, de se classificar entre os primeiros, subir de divisão diretamente ou conseguir uma vaga nos playoffs? Como é que estava a expectativa do time nessa temporada, Bernardo? A expectativa no começo da temporada era gigante, porém, os diretores erraram na escolha do técnico. Escolheram, em vez de escolher um técnico, entre aspas, decente, escolheram o Simon Grayson para comandar a equipe. Tipo, óbvio que ia dar errado, e deu errado. Em janeiro ele foi demitido. Aí nas 4 partidas que eles ficaram com David Dunn, ex-jogador do Blackburn, que é o auxiliar fixo do Blackpool jogou bem. Só que aí, quando contrataram o Niall Critchley, técnico do Sub-23 do Liverpool, parece que tudo que aconteceu na era Grayson voltou a acontecer. O time voltou a jogar mal, o time ficou muito defensivo. Então, na minha opinião, é uma temporada, tipo, bem... Como eu posso dizer? Bem razoável, no ponto de vista geral. Você acha que se não tivéssemos esse problema... Você acha que se não tivéssemos esse problema do coronavírus, o time brigaria para subir de divisão? Não brigaria. Nem por playoff chegaria. Porque o time é muito irregular. Entendi. Que pena, né? Eu quero fazer uma pergunta agora. Nesse bloco a gente está falando um pouco sobre a história do clube e a temporada atual. Eu quero aproveitar aí a experiência e conhecimento do Cauã e perguntar para você, Cauã, o que você conhece do Blackpool, o que você acha desse clube e quais são as suas lembranças do Blackpool em temporadas anteriores, em partidas memoráveis contra outros clubes e em temporadas que ele esteve na Premier League? Primeiro, eu sou um cara que gosto muito de histórias, gosto muito de fatos históricos, mas o Danilo falou aí sobre a questão do inglês ser muito apegado ao clube. Aí eu fui dar uma pesquisada aqui e dei uma lembrada que a torcida do Manchester United tem um clube que está inclusive na 7ª divisão, é o Football Club of Manchester, Football Club United of Manchester. É um time que foi um clube que foi criado porque a torcida do United se revoltou quando o clube foi vendido aos Glazers. Ou seja, dá pra ver como o inglês ele é de fato muito apegado, não só em questões dentro de campo, mas politicamente ao seu clube. E sobre o Blackpool, o time esteve na primeira divisão inglesa na temporada 2010-2011, e uma lembrança que eu vou falar aqui, de uma partida que eu assisti, e que me perdoem, mas eu sou torcedor do Manchester City. O jogo que eu assisti do Blackpool, assim que veio na minha mente, lembrando, eu tinha uns 9 anos, alguma coisa assim, foi do primeiro gol do Davi Silva em cima do Blackpool. Foi o primeiro gol do Davi Silva com a camisa do Manchester City, foi em cima do Blackpool na Premier League 2010-2011. Foi a primeira vez que o Blackpool jogou a Premier League e o Manchester City ainda estava naquela de evolução depois da compra do Sheik Árabe. E à época o Blackpool acabou perdendo por 1-0. Mas tem algumas histórias bacanas. Por exemplo, o Bernardo citou na década de 50, quando o Blackpool foi campeão da FA Cup e também foi vice-campeão inglês em 1956. E quando eles ganharam a FA Cup de 1953, na temporada 52-53, à época, aconteceu um feito histórico para a torcida do Blackpool e para o futebol inglês também. Primeiro, porque é o título mais importante da história do clube. Até hoje, a torcida reverencia aquele título. E também por um feito histórico, né? O Stan Mortensen foi e é o único jogador a marcar um hat-trick em uma final de FA Cup. À época, ele marcou na vitória do Blackpool por 4-3 em cima do Bolton. O Blackpool consagrou-se campeão da FA Cup. E o Mortensen ficou aí marcado na história como o primeiro jogador e o único até aqui a marcar um hat-trick em Wembley na final da FA Cup. E também ele tem um feito do clube. Ele foi artilheiro do clube por 11 temporadas consecutivas. Ou seja, já dá para ver a história que ele tem com o clube. Mas o Blackpool, depois dessa década vitoriosa de 1950, passou por um período conturbado, nos anos 60,
caiu para a segunda divisão depois de temporadas consecutivas na primeira. E aí, em 1970-71, foi a última temporada que ele tinha ficado na primeira divisão inglesa, e depois demorou 30 anos, né, quase 30 anos para voltar à elite do futebol inglês. Voltou em 2010 e 2011, quando ficou em 19º lugar e foi rebaixado novamente. E aí o clube foi da segunda para a terceira divisão, da terceira para a quarta, conseguiu subir para a terceira divisão novamente, só que encontra dificuldades aí para subir para a segunda divisão ou para voltar à Championship. Né, o clube é o 13º colocado da League One, da terceira divisão inglesa, 14 pontos para o 7º colocado, né, que é o primeiro aqui do 6º, que é o primeiro na vaga para os playoffs. Está a 14 pontos e muita distância, e como o Bernardo falou, ele que é torcedor, acompanha mais o Blackpool do que a gente, do que eu. É um time que me parece ser um pouco irregular, mas o Blackpool é um time que tem histórias interessantes. É um feito marcante esse acontecimento de 1953 para o futebol inglês. Inclusive o Morton, ele está no Hall da Fama do futebol inglês. Seria legal ver o Blackpool voltar à segunda divisão, e quem sabe a primeira também. Outra historinha pequena e rápida: em 1943 também o Blackpool ganhou a Copa da Guerra da Liga do Futebol Inglês, né? Com a Segunda Guerra Mundial, os ingleses tiveram uma lacuna gigante por conta da paralisação do jogo. Então criaram uma Copa que é como se fosse um torneiozinho para suprir essa lacuna, e o Blackpool acabou chegando na final em um ano e foi campeão em 1943. Naquela época eram times separados da chave sul, chave norte. Quem ganhava da chave sul enfrentava quem ganhava da chave norte na final. O Blackpool enfrentou o Arsenal e conseguiu vencer. Então são feitos marcantes de um clube que tem muita história no futebol inglês. Esse clube talvez não tenha tantos títulos como outros, mas acabam tendo uma história, tendo muito que contar, porque é um país em que o futebol é realmente muito vasto, muito complexo. Caraca, bacana mesmo essas histórias. Veja bem, o único jogador a marcar um hat-trick em finais de FA Cup foi um jogador do Blackpool. E a FA Cup é uma final em Wembley. Uma final em Wembley. E justamente na FA Cup, que é a competição mais antiga do mundo, ou seja, na competição de futebol mais antiga do mundo, apenas um jogador marcou um hat-trick na final. E esse jogador era justamente do Blackpool. E a final, olha que interessante, a final foi entre Blackpool e Bolton. Bolton, que também é um clube muito tradicional do futebol inglês, que também está na League One. Mas só que, veja bem, uma final na década de 50 da FA Cup, cara, eu gostaria de ter vivido naquela época para poder assistir uma final dessa, porque é algo que hoje atualmente parece tão distante, né? O Blackpool talvez até possa melhorar em breve, mas o Bolton, por exemplo, passa por situações financeiras terríveis, a gente não sabe que fim vai levar o clube. Não estou querendo colocar outros clubes aqui na história, que quando a gente fala de um time, nós gostamos tanto do futebol inglês que a gente cita um time e já começa a lembrar dos outros, né? Acho que é muito bacana, mas veja só que história interessante tem o Blackpool. É um clube que, em tempos passados, foi importantíssimo para a história do futebol inglês. Muito bem. Exato. Eu quero convidar vocês agora para uma sessão de perguntas e respostas. Nós, ao longo aí do dia, nós colocamos possibilitamos aí que alguns seguidores fizessem perguntas para nós, né? E nós tivemos aqui algumas perguntas que eu vou direcioná-las aí para o Bernardo. E aí, se o Cauã e Danilo quiserem complementar alguma coisa, também fiquem à vontade. Todas as perguntas foram feitas em perfis do Instagram, tá? Então, a primeira pergunta, ela vem do pessoal da Wolves 1000 Grau, né? Então, galera do Wolverhampton, perguntaram o seguinte: vocês acham que o Blackpool consegue um acesso à Premier League dentro de 5 temporadas?
Antes de responder essa pergunta, eu vou colocar uma curiosidade aqui. O Blackpool é o único clube que teve um melhor do mundo. Não, teve o primeiro melhor do mundo, é o jogador do Blackpool, o Sr. Stan Matthews. E agora, respondendo à pergunta do Wolves, acho muito difícil em 5 anos. Eu acho que é mais um longo prazo, uns 8, 10 anos, o Blackpool pode voltar à Premier League. Eu acredito que na temporada que vem, o Blackpool pode até ascender a Championship, porque, na minha visão, o clube está fazendo o seguinte: na primeira temporada, uma reestruturação, para a segunda temporada tentar competir, e no caso, numa terceira temporada, subir direto. Essa é a minha opinião sobre o clube. Então, em 5 anos, eu acho impossível o Blackpool voltar à Premier League. Precisa trabalhar bastante, então, para conseguir voltar para um bom lugar no futebol inglês. Agora, segunda pergunta. O perfil se chama Histórias de Times Ingleses. As palavras separadas por underline, então quem quiser pesquisar aí no Instagram. Histórias de Times Ingleses. Eles perguntaram o seguinte: o que fez o Blackpool não aguentar tanto tempo na elite? Ou seja, o Blackpool subiu para a Premier League, mas logo, mais um ano depois, voltou e foi rebaixado. Então, o que levou o time a não aguentar tanto tempo assim? Talvez os jogadores, o elenco não era qualificado, teve algum problema interno? E aí, o que você tem para falar pra gente? Eu aponto 3 fatores. Primeiro, a diretoria, por causa dos Oystons, que ele foi comprovado que eles desviaram dinheiro da cota da Premier League, desviaram para uso deles. O segundo fator seria falta de estrutura. A estrutura do Blackpool da Premier League é precária demais. E o terceiro fator é esse que você comentou: o elenco muito pouco qualificado, tinha muito poucos jogadores de bom nível. Na verdade, eu acho que só tinha um de bom nível, que era o Charlie Adam, que hoje em dia joga no Reading. Danilo, sacanagem, né? Os caras pegarem dinheiro de cotas da Premier League e desviarem do próprio bolso, né? Isso parece o Manchester United, né? É sacanagem. O clube volta, o clube chega à primeira divisão depois de muito tempo, consegue um acesso, e aí os donos vão lá e fazem uma pachorra dessa daí. Sacanagem. Terceira pergunta. Essa pergunta ela vem do pessoal, um dos perfis aqui da galera do Manchester City. O perfil está no Instagram como mancity.brasil. Então, mancity.brasil. E eles perguntam o seguinte, essa pergunta aqui é bacana, hein? Quem é melhor? Will Grigg ou Madden? Gary Madden? E aí, vocês sabem, vocês lembram de quem é o Will Grigg, né? Eu curto, hein? A musiquinha é legal, ele tem até uma musiquinha, o nosso editor vai colocar uma musiquinha aqui pra gente. E aí, quem é melhor, assim, Will Grigg ou Gary Madden? Assim, no FIFA, lógico que o jogador do Blackpool é melhor, né? Mas pela musiquinha, eu vou votar no Will Grigg. Will Grigg is on fire! Gary Madden, os números comprovam. Em metade dos jogos do Will Grigg, ele fez mais gols que o Will Grigg. Gary Madden também não valeu 3 milhões de libras, então... O Will Grigg, ele ganhou muita fama, principalmente... O Will Grigg era um dos meus jogadores, aquela questão de ser um jogador que você tem uma certa empatia e simpatia, entende? Que você gosta do cara pela musiquinha, os irlandeses cantando na Euro e tudo mais. Chegou em 2018, o cara marcou um gol contra o Manchester City, eliminou o Manchester City, eu fiquei pé da vida, mas segue a vida, né? Se fosse assim, o Ribamar ia ser o melhor atacante do Brasil. É verdade. É verdade.
Bom, o Will Grigg tem musiquinha, tem gols importantes, mas, pelo visto, dentro do contexto Blackpool, Gary Madine é o cara que faz mais gols, né? É um atacante alto, né? Ele tem 1,90 e pouco de altura, então isso facilita bastante. É isso aí. Terminamos a nossa sessão de perguntas e agora nós vamos entrar em um outro bloco. Nós vamos falar agora de um assunto atual, assunto recente, assunto polêmico e complexo ao mesmo tempo. Nós vamos falar da quarentena no futebol inglês. A quarentena ela afeta desde a Premier League até as ligas inferiores e ligas que não são consideradas profissionais na Inglaterra e em todo o mundo. Nós vemos isso aqui no Brasil, na Espanha, na França, enfim, todas as ligas que nós estamos acostumados a assistir. Essas ligas estão pausadas, suspensas, canceladas, ainda sem muita saída para retomar aí o futebol. E aí eu quero discutir com vocês, né, convidar vocês aí para a gente bater um papo, para falar exatamente sobre isso. Quero começar pelo Cauã. Cauã, nós, em um episódio anterior, nós falávamos sobre o problema do coronavírus, o impacto dele no futebol, mas naquele episódio em que nós gravamos ainda estava tudo muito novo, ainda estava começando, a Premier League tinha acabado de ser paralisada. Agora a gente já tem aí algumas semanas de paralisação e não sabemos quando volta e se volta. Há a possibilidade de que a temporada seja anulada, ou seja, tudo que os clubes fizeram até agora não sirva para nada, basicamente como você pegar a temporada 19-20, passar uma borracha e dizer que ela não existiu, e recomeçar tudo na temporada que vem. Ou então você tem a possibilidade de não retomar as competições e elas serem encerradas e cada clube ficar, cada um no seu quadrado, né? Cada clube ficar na sua posição. E aí você tem o impacto financeiro, que alguns clubes serão rebaixados, sem ter a possibilidade de terminar o campeonato. Você tem um clube como o Liverpool, que está aí a meia dúzia de pontos de ser campeão, e talvez não seja. Você tem clubes em divisões inferiores, como a Championship ou na League One, com possibilidade de subir, e isso tem um retorno financeiro gigantesco para os clubes, não sabemos o que vai acontecer. Então, enfim, deixa eu parar de falar aqui e abrir espaço para vocês. Eu quero começar então pelo Cauã. Cauã, agora, após algumas semanas aí de paralisação no futebol, como você vê, o que você sente, o que você tem de expectativa, como você imagina que esse cenário vai se resolver, tanto para a Premier League quanto para o Blackpool, por exemplo, nas divisões aí na League One? Não vai ser algo muito simples de resolver em qualquer aspecto. Se for para continuar tendo jogo, se for para a temporada ser anulada, cancelada, não vai ser algo simples de resolver, vai ser algo muito complexo. As ligas inferiores do futebol inglês, lembrando que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos 4 divisões, lá na Inglaterra eles têm as 4 divisões oficiais, que é a Premier League, e também temos 3 divisões que são a segunda, a terceira e a quarta, que são pela EFL, comandadas pela EFL, mas depois disso nós temos a National League, times da non-league, times que não são, que não atuam em ligas, como é que eu posso falar para vocês, ligas formais assim. A quinta e a sexta, tudo bem, você tem a National League, né, Conferência Nacional, mas o resto, não. E durante a última semana e durante essa semana, essas ligas inferiores, tirando as 4 primeiras, foram suspensas por tempo indeterminado. Canceladas do terceiro nível ao 7º, da non-league, se não estiver enganado, foi cancelada as ligas, a temporada. E a quinta e a sexta, que são a Conferência Nacional, é um pouco mais formal, estão suspensas por tempo indeterminado. Então, chegou no momento em que realmente a coisa se complicou. A saúde é em primeiro lugar. O mundo está vendo aí mais de 1.500.000 casos de coronavírus, de Covid-19. E você tem, por exemplo, o Reino Unido com pessoas importantes, primeiro-ministro, inclusive, testando positivo para o vírus. Não é algo simples. E estamos com
uma situação realmente bastante complicada. Na última semana, os clubes da Premier League, os jogadores da Premier League, a Associação dos Jogadores, a PFA, se eu não estiver enganado, é assim que fala, se reuniu com a Premier League para discutir melhores saídas, melhores alternativas para ajudar a conter essa crise. O primeiro ponto de tudo é como os jogadores eles podem ajudar, como os jogadores poderiam ajudar. Não somente ajudar o Serviço Nacional de Saúde britânico, mas ajudar também a quem mais precisa, os clubes que precisam também. Os clubes das ligas inferiores, eles precisam para pagar funcionários, para pagar pessoas, que não só apenas jogadores, mas que trabalham para o clube também. Então, ficou decidido que 125 milhões de libras iriam para esses clubes inferiores, de ligas inferiores, e 20 milhões de libras iam para o Serviço Nacional de Saúde. Outra coisa que tinha sido proposto pela Premier League e a Associação dos Jogadores não curtiram tanto a ideia da redução de 30% do salário para ir para o Serviço Nacional de Saúde. Isso foi algo que não ficou bem resolvido entre a Associação dos Jogadores e a Premier League. Foi proposto pela Premier League e a Associação dos Jogadores não foi muito a favor disso, dessa redução de 30% do salário. Em contraponto, a Premier League também disse que, informou, na verdade, que futebol na Inglaterra só vai voltar quando tiver 100% apto para tal, quando a situação estiver totalmente controlada. E fica um pouco complicado porque os casos vão aumentando. As pessoas estão com medo. Realmente é uma pandemia, não é algo simples, é algo bastante sério. As pessoas estão perdendo seus entes queridos, o tempo vai passando e essa pandemia continua aí. Enfim, outra coisa que deixa tudo mais complexo é que, caso a temporada não seja retomada, são 760 milhões de libras que a Premier League pode perder, ou deve perder, se a temporada não for retomada. 760 milhões de libras. É algo muito, mas muito sério. Por questões financeiras, questão de saúde em primeiro lugar. Mas 760 milhões de libras a Premier League pode perder se a temporada não for retomada. E o Burnley também chegou a divulgar que perderia cerca de 50 milhões de libras. O Burnley, que é um time de segunda metade da tabela, um clube que não tem tantas ambições, somente o Burnley perde 50 milhões de libras. Imagine outros clubes, imagine o Liverpool, imagine o Manchester United, times que ganham receitas absurdas. Se a temporada não for retomada, eles também vão perder bastante dinheiro. Ou seja, é algo realmente bastante complexo. Mas, enfim, no momento, as maiores atualizações sobre o coronavírus e sobre o futebol inglês são essas. Inclusive, um torneio de tênis que é disputado no Reino Unido, o Wimbledon, que para muitos tenistas, para muitas pessoas, é o principal torneio de tênis, que é disputado em julho, também foi cancelado. Ou seja, o torneio disputado em julho também foi cancelado. Imagina uma liga que começa em agosto, como a temporada 2020-2021. Ou seja, se o futebol não retomar até julho, muito provavelmente será cancelado também. Ou seja, é algo bastante complexo o que se enfrenta agora no futebol inglês. Pois é, o impacto ele é proporcional ao tamanho de cada clube, mas dentro do clube o impacto é grande. Independente do tamanho do clube, o impacto é muito grande. Eu queria ouvir agora do Bernardo o que ele tem a dizer pra gente sobre essa paralisação que pegou todos nós aí de surpresa, porque obviamente o mundo todo não esperava por isso, mas e aí, que impacto isso tem no Blackpool? Mesmo o Blackpool não sendo um dos cotados a subir de divisão, você passa a ter um impacto aí no time. Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que você está vivenciando aí dessa quarentena no futebol inglês e no Blackpool de forma geral. O impacto é enorme, porque os jogadores, eles, saem da rotina, a rotina deles não é mais regrada. Por exemplo, toda noite agora eu vejo o Armandina, do Leo, artilheiro da equipe, fazendo live 1h da manhã. Na Inglaterra isso é um absurdo, mas ninguém tá vistoriando isso. E também, pro Blackpool foi vantajoso essa parada, porque o time tava voltando a jogar mal. Mas, no ponto de vista geral mesmo, foi uma péssima parada. Por exemplo, pro Bristol Rovers,
tipo, não tem muito a ver com o Blackpool, mas eu vou passar essa informação. Eles têm chance de quebrar por causa dessa parada. E pode acontecer o que aconteceu com o Bolton nessa temporada. Eles podem ser rebaixados e perder 12 pontos na próxima temporada. E também eu li que o Leeds também perderia 21 milhões de libras. Então essa parada não foi vantajosa para ninguém. No máximo foi vantajosa para o Manchester City, porque eles vão conseguir, eu acho que, tirar uma bela vantagem do Liverpool, mas tirando isso, não foi vantajosa para ninguém. Pois é, a situação financeira pesa bastante nessas horas. Obviamente a gente não está defendendo aqui retorno do futebol antes da hora, nada disso, tá? A gente só está discutindo mesmo os impactos que essa paralisação tem dentro do cenário futebolístico. Danilo, quer colocar pra gente algum ponto aí sobre a paralisação? Cara, assim, eu acho muito difícil o campeonato voltar. O que eu vejo... Hoje eu dei uma lida também bastante no Twitter, tentei pegar algumas informações, mas o Cauã já passou pra gente aqui já antes. Eu acho que, assim, são dois problemas, né? Você cancelar a liga, todas as ligas, e ninguém subir, ninguém descer, ninguém ser campeão. Cancelar como se não tivesse a temporada esse ano, e em agosto, né, talvez comece uma temporada nova, mas tem aquela questão daqueles clubes que investiram, né? A gente sempre toca no assunto mas o Liverpool não vai ser campeão, eles têm chance de ser campeão, beleza, mas tem também aqueles times lá embaixo também, né? Aqueles times que estão querendo subir, né, para a Premier League, o time que está da Liga One quer para a Championship, da Championship para a Premier League, e tem aqueles times também que vai falar, ufa, ainda bem que cancelou, né, o campeonato, né, porque a gente ia ser rebaixado. Então é bem difícil meio que falar sobre esse assunto nesse momento, porque a gente não sabe o que vai realmente acontecer. Eu acho que são dois pesos, né? São dois pesos. E aí, Danilo, eu fico pensando, por exemplo, no Leeds United, né? Que era um time que praticamente garantido para subir para a Premier League. E aí? Então, assim, porque assim, quando você começa, assim, uma coisa que eu falo, eu falei para vez para um colega meu, cara, o FIFA é bem, o jogo, né? O jogo é bem realista, né? Quando você vai jogar um modo carreira, né? Ele te dá objetivos, né? E às vezes quando você se classifica, né? O time vai lá e injeta um pouco de dinheiro. Cara, é a mesma coisa no mundo real, né? Então acontece, os patrocinadores, quando eles vão investir no clube, eles dão metas, né? Então, beleza, você tem que se classificar para a Champions League ano que vem, né? Tranquilo. O time que fica ali em 8º, 9º, você tem que ir para a Champions League. Os caras, se você for para a Champions League, esse é o valor. Então, o clube vai lá, fala para os jogadores, a gente tem que ir para a Champions League no próximo ano para a gente receber esse valor. E esse dinheiro não teve, como o próprio Cauã falou. Cara, a Premier League vai ter que devolver muito dinheiro para os seus patrocinadores, porque o dinheiro que foi injetado nessa temporada foi um absurdo. Então, assim, até no próprio caso do Brasil, né, que a Globo não vai pagar alguns clubes, né? Então, tem esse problema financeiro. Então, tem alguns casos que até teve o caso do Liverpool, que o clube ia pagar só 20% e o governo ia pagar 80%, aí todo mundo começou a reclamar, e aí o clube desfez o acordo, falou que vai arcar com quase 100% do salário dos jogadores. Então, assim, no caso do Liverpool, de times que tem dinheiro, né, não sente tanto, né, mas os times com poder aquisitivo um pouco menor vai sentir bastante, cara, entendeu? Então, a gente não sabe, a gente fica aqui tentando achar uma resposta, pelo menos um caminho, mas é muito complicado, né? Eu sei que quase todo dia tem reunião dos caras lá, e aí soltam, sei lá, de manhã fala que teve uma reunião agora há pouco e parece que o campeonato vai cancelar, aí beleza.
Aí todo mundo começa a popular no Twitter. Aí daqui a pouco, na hora do almoço, falar, parece que vão dar o título pro Liverpool. Tá, mas e o time que foi rebaixado lá? Né, o último colocado, ele vai ser rebaixado? E aí, entendeu? Ainda tem rodada pela frente. Né? Então, é meio complicado, né? Então, eu não sei. E eu vou além, cara, sabe? Hum. Pensa o seguinte, por mais que a English Football League, né, a EFL, diga que, olha, todos os campeonatos das 4 divisões aí serão cancelados, por exemplo. Mas a UEFA Champions League da próxima temporada está aguardando o resultado dos classificados, né? E aí, como é que você começa uma competição que vai no ano que vem se você não tem os resultados de agora, né? E isso vale para todos, né? Vale a Liga Alemã, Francesa, assim por diante. Mas, quer dizer, o buraco é mais embaixo porque não depende de uma instituição só, né? Você tem a FA ali, a Liga Inglesa como um todo, para tomar sua decisão, mas que a decisão que ela tomar vai impactar na UEFA. Então, a UEFA já teve um baita prejuízo com o adiamento da Eurocopa, né? Imagina o prejuízo que você vai ter também com uma possível um adiamento, um cancelamento de uma Champions League, que é talvez o campeonato mais lucrativo que você tem aí em termos de TV no mundo. Enfim, o buraco é mais embaixo por conta disso, né? A gente tem grupos diferentes e situações diferentes para cada liga. Cara, é um momento terrível que a gente está vivendo, tanto na questão de saúde das pessoas, quanto naquilo que a gente tanto gosta, que é o futebol. O futebol, eu tenho para mim que o futebol está sofrendo esse baque agora e vai demorar um tempo para se recompor, porque, como vocês mencionaram aí, por conta de todos os fatores que vocês listaram, a situação ela é difícil, ela é crítica, e é bem o que eu costumo dizer, né? As pessoas que são pagas para tomar esse tipo de decisão não estão conseguindo, elas não conseguem achar o melhor caminho, porque talvez não sei qual é o melhor caminho, né? Não tem melhor caminho, tem o menos pior, mas também não sei qual é. Difícil dizer. Oi. Você falou sobre a questão da Liga dos Campeões. No nosso último episódio que eu estava presente, que nós tínhamos gravado, ainda não haviam sido adiadas nem a Euro e nem as Olimpíadas também. Mas, só para você ter uma ideia, a Liga dos Campeões foi marcada, a final. O jogo da final, que seria o último jogo da Liga dos Campeões dessa temporada, está para acontecer no dia 30 de junho. Ou seja, se você não tem uma perspectiva que o campeonato deva começar nem em junho, porque a gente não está falando só de Inglaterra aí, e aí já entra outros países. Nós aí vamos falar de Itália, que tem a Juventus, nós vamos falar da Espanha, o Atlético de Madrid, nós vamos falar também da França, com o Paris Saint-Germain, que são países que estão sofrendo até um pouco mais do que o Reino Unido com o coronavírus. Países que estão talvez em situações até mais graves. Talvez não, estão em situações mais graves que o Reino Unido. Então é meio complicado. E não é querendo pegar o pé do Special One, não, mas a gente está vendo tantos artistas, tantos jogadores fazendo campanha em prol da quarentena, fazendo campanha para que as pessoas se conscientizem em ficar em casa. E ontem à noite, ontem à tarde, né, numa praça em Londres, José Mourinho foi visto com Ndombele, Sessegnon, Point, Davinson Sanchez, realizando um treinamento, pequeno treinamento, né, em uma praça em Londres, o Special One, José Mourinho. Inacreditável. É sério isso? Cara, o Mourinho montou a retranca contra o coronavírus. É sério mesmo isso aí? Sério, Cara sério. do céu. Meu Deus do céu. Ele tava afastado, né? Ele tava afastado. Tava parecendo uma roda, só que os jogadores estavam afastados. Aí teve gente comentando, pelo menos respeitou o distanciamento social adequado. Ao mesmo. Sem palavras pra isso. Seria comentar. Ele montou a defesa ali ele montou uma defesa pra não passar nenhum vírus, entendeu? Isso foi essa semana? Estacionou o ônibus. Foi Estacionou ontem, o se não estiver enganado. Foi ontem? Sim. Bom, estamos chegando aí à reta final do nosso episódio. Eu passo a bola agora para o Danilo.
Beleza, pessoal. Chegamos a mais um final de episódio da quarentena, né? Então, não sabemos até quando vai essa quarentena. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Cauã da PL States Brasil, do Bernardo aí, que está quase há 15 dias esperando esse episódio a acontecer. Muito obrigado pela participação, o Bernardo. E agora eu quero deixar para os nossos dois convidados mais uma vez, né, falar sobre as suas redes sociais e se despedir. Primeiro começa pelo Cauã. Opa, @Brasil com Z, _PL, no Twitter. Ainda não temos uma página no Instagram, mas meu perfil mesmo, do @CauãSilva21 no Instagram. Falo muito sobre futebol lá, com um lado mais clubístico que o normal, mas também falo sobre futebol. Quem quiser pode me seguir lá, pode interagir também lá. Bernardo. @Blackpool_Brasil no Instagram. Ainda não temos Twitter, mas pretendemos criar para a próxima temporada o Twitter, mas por enquanto não. Muito obrigado pelo convite. Beleza. Então chegamos a mais um final de episódio aí. Galera, não esquece de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram. Estamos como @PLFC_podcast. Galera, fica em casa e até o próximo episódio. Falou, Diego! Valeu, galera. Até mais. Que essa quarentena acabe logo para que a gente possa voltar a ver nossos times em campo. É isso aí. Abraço a todos. Valeu. Falou, pessoal. Valeu.